Olá, mais um domingo e estamos aqui para dar continuidade ao nosso mini curso de infertilidade para leigos. Hoje não é um domingo qualquer, é domingo de Dia dos Pais. Eu quero mandar um abraço a todos os profissionais que de alguma maneira contribuem para alegrar, para fazer a felicidade de muitas famílias. Dar um beijo enorme a todos os pais, todos que estão nos ouvindo que já são pais, e dar um abraço carinhoso naqueles que estão correndo atrás do seu sonho. Tenho certeza que na hora certa, Papai do Céu vai ajudar todos vocês. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos de reprodução assistida. Nós falamos já sobre os tratamentos clínicos, os tratamentos cirúrgicos e hoje vamos conversar sobre as técnicas de reprodução assistida, os tratamentos utilizando as técnicas de reprodução assistida. E o que vem a ser reprodução assistida? A Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva define técnicas de reprodução assistida aquele conjunto de técnicas que tem por finalidade facilitar o encontro dos gametas masculino e feminino. O gameta masculino são os espermatozoides, o gameta feminino são os óvulos. Então, de uma forma mais simples, nós subdividimos as técnicas de reprodução assistida em três: o coito programado, a inseminação intrauterina e as técnicas de fertilização in vitro. O coito programado nada mais é do que uma técnica em que nós estimulamos a ovulação da parceira, da mulher, acompanhamos essa estimulação que é feita com algumas medicações, acompanhamos essa estimulação com ultrassonografia transvaginal seriada, geralmente a cada 3 dias, e quando o folículo, que é aquele cestinho que contém o óvulo, chega a um tamanho por volta de 18 milímetros, nós aplicamos mais uma injeção e cerca de 36 horas depois dessa injeção, que é o HCG, gonadotropina coriônica, 36 horas depois dessa injeção, a mulher vai ovular. Então nós orientamos o casal para ter relação nesse período próximo da ovulação. O coito programado, ele tem indicação principalmente naqueles casais que têm as trompas normais, que a mulher tem as trompas normais, o marido tem um espermograma normal, porém os casais, por alguma razão, têm uma frequência sexual mais baixa. Porque nos casais que têm uma frequência sexual de 2, 3 vezes por semana, não há nem necessidade de coito programado. E por que isso? Nós sabemos que os espermatozoides permanecem vivos nas trompas por 3 a 4 dias. Os óvulos, porém, só permanecem vivos por 12 a 24 horas. Então, no momento que ocorre a relação sexual, os espermatozoides sobem pelo colo do útero, pela cavidade do útero, pelas trompas, e quando ocorre a ovulação, o óvulo é captado pela trompa. Então, na trompa vai haver a fertilização do embrião. Aqueles casais que conseguem manter uma média de 2 a 3 relações por semana, independente do dia que ocorra a ovulação, teremos espermatozoides lá para fertilizar. Porém, aqueles casais que por alguma razão têm uma frequência sexual menor, até por motivos profissionais, de trabalho, de horários que não coincidem, ou até por causa da parte sexual de cada um. Cada casal tem seu ritmo sexual diferente. Esses aí podem ser beneficiados com o coito programado. Já a inseminação intrauterina é uma técnica em que se faz a estimulação da mesma maneira que o coito programado, porque tanto na inseminação como no coito programado, a dose de medicação utilizada é uma dose mais baixa para crescer no máximo 1, 2 ou 3 folículos. Só que, ao contrário do coito programado, nós acompanhamos com ultrassom seriado. Quando o folículo chega por volta de 18 milímetros, em vez de orientarmos os casais para ter relação, nós aplicamos de novo o HCG, que é a gonadotropina coriônica, para provocar a ovulação cerca de 36 horas depois. E aí, nesse caso, o homem vai na clínica de reprodução, colhe o sêmen, colhe os espermatozoides. Esses espermatozoides são levados para o laboratório, são submetidos a um processo que nós chamamos de capacitação, em que são retirados os espermatozoides mortos, os espermatozoides imóveis, e faz-se uma concentração de espermatozoide de melhor qualidade. E através de um catéter se injeta esse espermatozoide direto na cavidade uterina, próximo do momento da ovulação, facilitando assim que uma grande quantidade de espermatozoide encontre os óvulos no momento apropriado. Então, a inseminação intrauterina, ela tem indicação especificamente naqueles casais que as trompas são pérvias, mas que o espermatozoide do marido não é muito bom. A gente chama de fator masculino leve a moderado. Mas tem que ser uma alteração espermática que você consiga melhorar com esse processo de capacitação. Ao final do processo de capacitação no laboratório,
se a gente tiver mais de 5 milhões de espermatozoides móveis, as chances da inseminação são boas. Quando temos menos de 2 milhões de espermatozoides móveis após a capacitação, as chances com a inseminação são praticamente zero. E por último, a técnica de reprodução assistida mais complexa, mais complicada de fazer, mais cara também, são as técnicas de fertilização in vitro. Elas é chamada uma técnica de alta complexidade. Essa daí é aquela que a gente chama de bebê de proveta, que nós utilizamos as drogas para estimular a ovulação, mas dessa vez para estimular o maior número possível de óvulos. Não é só 2 ou 3. A gente quer que produza o maior número possível de óvulos. Quando chega o momento próximo da ovulação, nós fazemos de novo o HCG, viemos acompanhando com ultrassom, pelo menos 3, 4 folículos chegaram perto de 18 milímetros, fazemos o HCG, que é a gonadotropina coriônica, para amadurecer esses óvulos, porém, antes que ocorra ovulação espontânea, através de ultrassom e com sedação, nós vamos lá com uma agulha e aspiramos esses óvulos. Levamos esses óvulos para o laboratório, no mesmo dia o marido colhe o sêmen, esse sêmen é levado para o laboratório. Por isso que é chamado fertilização in vitro, porque a fertilização não ocorre no organismo da mulher, ocorre no laboratório. É chamada também uma técnica extracorpórea. Essa fertilização in vitro pode ser de 2 maneiras. A chamada fertilização in vitro convencional, em que nós colocamos os espermatozoides e os ovos dentro de um meio de cultivo e colocamos na incubadora e deixamos que espontaneamente um espermatozoide entre no óvulo. E temos também a técnica de ICSI, que é aquela técnica de injeção, chama-se injeção intracitoplasmática de espermatozoide, em que nós injetamos um espermatozoide dentro do óvulo com uma agulha fininha, mais fina que um fio de cabelo. As duas técnicas são chamadas de fertilização in vitro. A diferença entre elas é que no caso que o espermatozoide é muito ruim, a qualidade é muito ruim, é necessário fazer a injeção. Nos casos que a qualidade do espermatozoide não é tão ruim, os resultados são semelhantes entre a fertilização in vitro convencional e o ICSI. Depois de alguns dias, nós selecionamos os melhores embriões e colocamos com o catéter dentro da cavidade do útero. A técnica de fertilização in vitro vai estar indicada sempre que tem um problema nas trompas, principalmente se for obstrução bilateral, mas mesmo naqueles casos de obstrução unilateral, em que já se tentou de tudo e não conseguiu, provavelmente vai ter que fazer uma fertilização in vitro. É indicado naqueles casos de fator masculino grave, em que a qualidade do espermatozoide é muito alterada. É indicado naqueles casos de endometriose, que geralmente respondem pior aos outros tipos de tratamento. Então, e muitas vezes também aqueles casos de infertilidade sem causa aparente, que nós não conseguimos definir por que o casal não está engravidando, vão se beneficiar com as técnicas de fertilização in vitro. Então é isso que eu queria passar para vocês. As técnicas de reprodução assistida, elas têm várias técnicas, e a técnica ideal para cada casal vai depender do que nós encontrarmos na investigação da infertilidade conjugal. Então, mais uma vez, quero deixar um beijo no coração de todos e todas que estão me assistindo, e até semana que vem para mais um vídeo do nosso mini curso de infertilidade para leigos. Fiquem com Deus e boa semana.